Em nome de Jesus, vamos abrir a boa palavra de Deus. Começamos sempre aonde mesmo? Alguém lembra? A oração do Pai Nosso, lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 13. Vocês estão aprendendo com essa oração? Tá mesmo? De verdade? De coração? Já estamos em... Qual é essa lição agora? Mas qual o dia da lição? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta? Sétima. Vocês estão guardando, né? Vamos lá então, gente, vamos ao que interessa. Hoje tem bastante assunto, então a gente vai direto aqui ao versículo e vamos começar a leitura. Você de casa também é muito bem-vindo, você que acompanhou essa abertura, esse louvor, orou junto com a gente. Se você puder agora também passar, né, esse período agora ouvindo a palavra. Se você tem uma Bíblia na sua casa, passa para você na televisão, mas também tem como você acompanhar com a sua Bíblia, anotando, marcando, será muito bom para você também, tá? Se caso você de casa não queira também um estudo como esse, envie o WhatsApp para a gente, dá para colocar o WhatsApp rapidinho ali? O WhatsApp da igreja é 46, né? DDD regional aqui no Sudoeste, 46 30 25 53 52. A gente envia para você esses estudos, para você poder estudar mais aí também na sua casa, tá certo? Estamos só gravando, né, filho? Estamos só gravando, né? Isso aí. Acharam, gente? Vamos fazer a leitura? A partir do versículo 9 diz assim, vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Como que temos que orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus, gente. Todos estão aqui com o estudo já em mãos? Todos estão com o estudo? Vamos lá então? Vamos começar então. Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus garante a provisão necessária para os seus filhos. Isso é a expressão do seu cuidado conosco. A nós cabe viver na sua o que, gente? Dependência, confiando nas suas... Olha, pergunta que já tem uma resposta direta para a gente. Se você é uma pessoa que vive independente de Deus, você é a pessoa que toma decisões sem o crivo da palavra. Pessoas que são dependentes de Deus, elas não tomam decisões, não dão um passo sequer, se aquilo vai afastá-la de Deus. Se aquilo que você for fazer vai te afastar de Deus, não faça. Porque a pessoa independente é a pessoa que ela acha que ela consegue tudo sozinha, que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda. Eu uso de um exemplo para poder explicar falando sobre isso, mais ou menos assim. Você vai ao mercado, você tem dinheiro, diga graças a Deus. Você tem bastante dinheiro na conta, está sobrando. Aí você chega no mercado, aí você vai lá comprar o arroz, que esse arroz já está empacotado, né? Esse arroz já passou pelo processo. Quem gosta de arroz? Você come arroz? É quase que unanimidade o brasileiro come arroz, né? Quase 100%. Mas por que estou comentando com você? Porque, às vezes, há algumas pessoas que se acham acima das pessoas, que acham que são independentes, que não precisam de ninguém. Talvez você nunca colocou, não estou dizendo que você, não generalizando, talvez você nunca colocou a mão na enxada, talvez, para cavar um buraco para plantar arroz. Mas tem um agricultor que está trabalhando, que está se dedicando. Todas as pessoas são importantes na nossa vida. Pense no que eu vou te falar. Já foi o tempo de antigamente você ter um pedaço de terra e você plantar tudo que você precisava, ter todos os animaizinhos que você precisava para o teu ano, para a tua vida. Houve um tempo, ainda há algumas pessoas que têm isso. Minha mãe me conta, eu não vivi isso na minha vida, minha mãe me conta que na infância, quando o meu avô, por exemplo, colhia feijão e alguém colhia arroz, eles barganhavam, iam trocando.
né? Quer dizer, alguém passou por isso, talvez, aqui de vocês? Passaram por isso? Então, entenda, quando a gente fala de necessidade, quando fala de dependência e de independência, a gente tem que entender. Por mais que você seja dono de si mesmo, nós precisamos um dos outros. Fala para a pessoa do seu lado, eu preciso de você. Eu preciso de você. Direta ou indiretamente. Pode ser que eu precise de dezão teu, Pode ser? Então pode fazer o favor. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe as necessidades que vamos precisar. Mas sabemos que em todas elas Deus vai nos suprir com alguém. Eu tenho um dito, né? Eu vi um pastor um dia contando assim, né? Diz que estava o rapaz no meio do mar, o barquinho dele virou, o barco quebrou, ele está se segurando num pedacinho de madeira, ilhado, né? Segurando aquele pedacinho de madeira, e ele, Senhor, envia socorro, me ajuda, Senhor, me tira desse lugar. Aí vem um navio bem grandão, joga um bote e fala, venha. Ele fala, não, Deus vai me socorrer. E o navio vai embora. Daqui a pouco passa um com a lancha, né? Não, vem aqui, estamos até assando uma carne aqui. Não, Deus vai me socorrer. E vem um helicóptero e passa, outro jet ski, aquela coisa toda, e ele não sobe no barco de ninguém, não aceita a ajuda de ninguém, porque ele diz, Deus vai me socorrer. Aí ele teve hipotermia, morreu e foi para o céu. Chegou no céu, ele falou, Senhor, me diz uma coisa, eu orei para o Senhor me socorrer, o Senhor não socorreu? Olha, eu mandei um navio, mandei um barco, um jet ski, mandei uma lancha, até com carne para você, mas você não quis. Então, às vezes, Deus não vai vir resgatar somente com aquilo que você pensa. Deus me socorra, Deus envia uma pessoa para socorrer você. Amém? Então, entenda, nós precisamos uns dos outros. Então, entenda, Deus vai enviar pessoas, situações, para que você possa ser suprido. Amém? Voltemos, continuando ali, segundo parágrafo. Uma palavra descreve o homem. Vamos bem bonitinho? Necessidade. Pergunta, homem tem necessidade? Ser humano tem necessidade? Eu estava vendo um videozinho esses dias de um bebezinho, tinha acabado de nascer, sabe aquela coisa bonitinha, porque é tudo tão bonitinho, né, quando o bebezinho nasce, não é bonitinho, mamães? Pode ser com cara de joelho, mas você fala, é lindo, não é verdade? Tudo é perfeito, tudo é legal, nossa, que lindo, ó, que bonitinho, bem, olha só, que fofura. Mas mal sabe a luta que é para os pais, mal sabe ali o aperto, mal sabe o que a mãe passa. Às vezes a gente consegue perceber que a gente é tão dependente que a gente esquece que nós somos seres humanos que cheios de necessidade. A Bíblia fala, irmão, você já percebeu que a criança nasceu já inquieta? Você acha que você é inquieto hoje? Você acha ou não? Você se acha inquieto? Meu irmão, quando você nasceu, você era pior. Deus foi trabalhando na sua vida para você ficar cada vez menos inquieto, mais confiante nele. Todo ser humano, ele contém muitas necessidades. Então, desde necessidades físicas, naturais da vida, fisiológicas, necessidade de alguém ajudar. Amém, gente? Vamos continuar aqui. Enquanto estivermos nessa terra, teremos várias necessidades. Não podemos viver sem o quê, gente? Sem água, elemento fundamental para a vida do homem. Sem ela, em poucos dias, morreríamos. Então, quer dizer, irmão, se algum dia alguém falar assim, estou morrendo de fome, fala, não, você está com sede, eu busco água. De fome você não morre. Você entendeu? Você já viu gente, por exemplo, tem pessoas, irmãos, que ela às vezes está numa situação tão degradável, tão difícil. Já houve casos no mundo, muitas vezes, de pessoas morrerem de fome, de escassez assim extrema, de não ter nada. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado. Ah, estou morrendo de fome, quero comer alguma coisa. Tem arroz e feijão, só esquentar. Não, quero uma coisa gostosa. Então veja que nós somos seres que têm necessidade, ainda tem que ser do nosso jeito. Não dá só para suprir a falta, tem que ser do jeito que eu quero. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Deus, ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Entenda, há elementos principais, há coisas que são muito necessárias. Diga-se de passagem, um dia eu estava assistindo, alguém já viu aquele... Só vou comentar, não sei nem porque eu vou falar disso, mas só para comentar. Se não tem que falar, então não fala, né? Mas vou falar. Alguém já viu aquele canal Homer Health? Acho que é isso, Homer Health, uma coisa assim. Discovery, é Discovery Homer Health, né? Tava um rapaz tratando uma senhora lá que estava com sobrepeso, estava com obesidade. Tem até acho que um programa que fala, né? Quilos Mortais, acho que é o nome. Alguém já viu esse negócio aí? Se você não viu, vai assistir que você vai parar de comer.
Quando eu assisto, eu falo, Jesus, me ajuda. Aí ele fala, eu te ajudo, você que não se ajuda. Vamos voltar para a centralidade da mensagem. Então, assim, o que a gente tem que entender? Tem vezes, irmão, que nós estamos supridos de certas coisas e estamos querendo mais do que nós já temos. E aquilo que é essencial a gente está desprezando. Você já viu o médico falar que você tem que tomar 3 litros de água por dia? Já ou não? Quantos que você toma? Você já viu que para poder manter o corpo light, você tem que comer menos do que você precisa? Sabia ou não? Menos que você precisa. Se você está sobre o peso, o pastor também é doutor, viu? Está sobrepeso, além de você ter que fazer uma caminhada para queimar mais, você vai ter que comer menos que naturalmente você come, senão não emagrece. Então você veja, tem coisas que são muito necessárias para a nossa vida. É muito necessário o alimento, é muito necessário a água, mas a água é algo que poucos dias te mata. 3, 4, 5 dias sem água, bate a cachuleta. Então tem coisa que a gente está precisando muito e a gente está desprezando. E aquilo que está sobrando, às vezes a gente está querendo mais. Não é verdade? Vamos voltar? Parei ali fundamental para a vida do homem. Sem ela, poucos dias morreríamos. Precisamos dos alimentos com as suas vitaminas necessárias para o bom desenvolvimento do nosso. Gente, aqui, irmão, tem uma mensagem, eu tenho uma série de mensagens que Deus já, algumas vezes eu já ministrei, acho que eu nunca ministrei aqui na igreja aqui de Pato Branco. Acho que está na hora já, antes que eu vá embora, né? Respondam. Né? Eu acho que eu vou ministrar para vocês aqui, que tratando-se do corpo. Irmão, Deus fez gente perfeita, não fez? A Bíblia chama que a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Irmão, cada vitamina é necessária para o nosso corpo. Esses dias eu fiz uns exames, aí a doutora, até a obreira nossa aqui, ela falou assim, pastor, o senhor está sem vitamina D. Eu falei, eu estou vendo que eu estou desbotando mesmo, irmão. Eu estou meio desbotado. Está sem vitamina tal, está sem vitamina aquilo. Ó, pastor, mas isso aqui, o senhor tomou uma semana, já vai te levantar, vai te animar. Irmão, às vezes, irmão, o corpo de Cristo está precisando de uma vitamina. Que vitamina? Palavra, que é o pão nosso de cada dia. Não é espiritualizar as coisas. Nós não vamos receber só o pão que alimenta o corpo. Ele está falando do pão que alimenta a alma, que vai sustentar a nossa alma, que vai nutrir você. Então nós temos que entender, esses alimentos que aqui nós estamos aqui usando como exemplo, são para também nos exemplificar e também fazer uma analogia com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ter todas as vitaminas. Se você é a vitamina D e faltar, vai dar ruim para o corpo de Cristo. Você está entendendo? Se você é a vitamina C, o corpo de Cristo vai ficar gripado. Se você não estiver presente, você entende? Claro que eu estou aqui parafraseando, você entende que eu estou fazendo uma comparação, amém? Não estou misturando besteira aqui não, só para a gente entender. Voltando para o estudo, quarto parágrafo. Necessitamos do calor para que a temperatura do corpo seja mantida, pois do contrário aconteceria o quê? Morreremos de hipotermia, mas também não suportamos o superaquecimento, pois assim também morremos de exaustão. A fim de proporcionar a provisão de todas as necessidades, Deus criou o mundo com tudo o que vemos e até o que não vemos. Por isso, sem dúvida, o salmista estava certo quando afirmou, vamos ler? A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, 5. Aqui nós vamos entrar aqui numa grande demanda. Vamos pensar o seguinte, irmãos. Veja aqui, o que a Bíblia fala nesse salmo? A bondade do Senhor está espalhada sobre a terra. E vamos falar a verdade, nós, naturalmente, nós só enxergamos as coisas ruins. A coisa não está bem, né? O governo, o Brasil, o dinheiro, falta isso, falta aquilo. Veja o que está escrito, o que o salmista declarou. O que ele estava enxergando? A bondade de Deus. Irmãos, eu não sei se você consegue fazer um comparativo da tua vida, mas eu olho para trás e consigo perceber, talvez quem seja mais velho de idade que eu, acho que quase todos vocês não querem dar risada hoje, né? Tá difícil, né? Tirar um sorriso de você. Eu estou brincando, tá, gente? Eu sei que eu sou mais velho que vocês. Brincadeira, mas vamos voltar aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos centralizar o propósito. Se a bondade de Deus, ela se manifesta na minha vida, eu consigo perceber que quando eu tinha a idade do meu filho mais novo, por exemplo, 5 aninhos, irmão, arroz com radite era a comida. Alguém passou por isso quando criança? Arroz, sabe o que é radite ou não? O que é radite? Salada do mato. Porque era a salada, quem que ia buscar no mato?
Joe. Não dava para comprar, só que o mato, né, irmão? Tinha a saladinha. Eu ia lá no mato buscar a tal do radite, né? O almeirão. Como assim você achar melhor? E por que eu falo para você? Porque a bondade de Deus é tão visível que as coisas sempre estão melhorando. Cadê as irmãs que batiam a roupa lá para lavar no rio? Irmã Ângela, a senhora também. Irmã Michele, quantos mil anos a senhora tem? Quem mais batia a roupa? A senhora também, irmã Veroni? Brincadeiras à parte, mas pense hoje, por exemplo, irmão. Você fala, máquina bata, seque, guarda e me vista. A irmã falou assim, aonde tem essa que eu vou comprar? Quer dizer, as coisas, todas as vezes que nós depararmos com a sociedade, você vai vendo que há coisas que cada vez pioram mais, não é verdade? O que se diz relativo ao mundo cada vez piora, mas a nossa vida é cada vez mais facilitada. Quem talvez há muitos anos o seu trabalho, o que você faz há muitos anos, nos últimos anos foram facilitando o seu trabalho. Até a ferramenta que você usa é mais fácil. Cadê as professoras que tinham que ir para a Barça e tirar, estudar e marcar e fazer? Agora você vai no Google, eu quero saber como ensinar uma criança de 3 anos. Primeiro você tem que ter paciência, depois você pega assim, coloca ela sentada no milho. Quem passou por isso? Melhorou, gente? Melhorou muita coisa ou não melhorou? Melhorou. Então, muito mais fácil. O conhecimento hoje é vasto. Você vê, por exemplo, o pastor está pregando na internet. Eu prego a palavra, eu não saio falando porque eu não sei. Mas tem gente que fala, viu, vem que eu vou contar para você o que você vai fazer, não sei o quê, vou fazer meu vlog, não sei o que lá. Irmão, informação tem de tudo que é lado. Agora, se tem base, fundamento, aí só Deus sabe. Então comece a olhar, gente, por essa natureza de Deus. Deus é sempre bom, sua vida sempre vai melhorando. Você já olhou para fotos antigas suas? Não, seja sincero, eu quero olhar dentro do teu olho, já ou não? Aí você fala o quê? Aí você fala assim, nossa, Deus teve misericórdia de mim. Por que ele fala assim, irmão? Veja que as coisas de Deus em nossa vida, principalmente em nossa vida. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pelo amor de Deus, não é olhando para a sociedade no que diz respeito à finança, quem tem mais, quem tem menos, quem é mais pobre, quem é mais rico. Mas não tem pessoas que parece que cada tempo que passa, a pessoa cada vez ela está pior? Tem gente que está cada vez pior, irmão. E eu não estou falando de idade, não. Tem gente que diz que quanto, né, a gente vai ficando mais velho de idade, nós vamos tendo mais conhecimento, a gente vai tendo como nos manter, uma postura, não é verdade? Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque se nós não estivermos olhando com a bondade de Deus, nós achamos que está tudo ruim. Aí você está orando, Deus, Pai nosso, né? Você está ali orando, Deus, o Senhor disse que ia dar o pão de cada dia, eu não consegui comprar o Jetta, né, Vini? Eu não comprei o Jetta que eu queria, Senhor. Mas, puxa vida, o irmão vem de Argo todo dia para a igreja. Veja que quem não tinha carro antigamente, e hoje tem um carro. Quem desejava, pastor, o dia que eu crescer, que eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro. Né? Claro que parece, né, o que eu estou falando para você aqui, parece uma coisa do dia a dia, mas é o que está escrito na Bíblia. Deus, Ele fará que o pão de cada dia, toda a tua necessidade é suprida. Deus não te deixa faltar nada. Talvez você não chegou naquilo que você almeja, mas nunca Deus te deixa faltar. E pelo contrário, ao invés de diminuir, sempre aumenta, sempre melhora. Ei, pastor, o salário brasileiro, pode ser que talvez não seja o melhor salário. Pastor, nós trabalhamos muito para ganhar muito pouco, mas entenda. Lembra quando você andava a pé? Lembra quando você pedia emprego para ganhar um salarinho que não dava nem para levar comida às vezes? Não estou falando de política, estou falando de provisão de Deus. Você entende seu trabalho como provisão? E eu sei disso, irmão. Irmã Lucimar, eu lembrei, com quantos anos a senhora foi estudar para ser professora? Com quase 40 anos. O que a senhora falou? Eu vou ser professora. 40 anos. Está veinha. Agora a senhora está com quase 80? Vocês estão entendendo, irmãos? A vida a gente vai sempre progredindo, mas depende do quê? Depende de como você vai enxergar o que a palavra diz. Eu vou fazer essa oração a Deus. Deus, o Senhor nunca deixou faltar. Vamos fazer igual o salmista? Leia comigo lá o que o salmista falou. A terra está cheia da bondade do Senhor. Você vai levantar amanhã e vai falar o quê? A terra está cheia da bondade do Senhor. E se tiver 1 grau? Tem gente que não pode falar isso, hein? Que esfriou, a pessoa já fica, né? Desculpa, fica com o diabo no couro.
Verdade, irmão. Tem gente, se você não consegue lidar com o clima, que é Deus que manda, como é que você vai poder? E isso diz respeito diretamente com você. Diretamente lá, aqui, ó, no interior. Então, você tem que olhar, Deus, se está frio. Esses dias eu falei com uma pessoa, e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Está tão desregulado esse tempo que a coisa está difícil até para plantar. Você quer arroz, feijão, tudo tem um tempo, não tem? Eu não entendo esse negócio, tá? Eu não vou me meter o dedo e falar qual que é o tempo de plantar isso ou plantar aquilo. Talvez para você o frio é horrível, mas para alguém que está lá esperando que esfrie para poder plantar, ou para poder cuidar, ou para aquela semente crescer, é tão importante. Então veja que tudo é importante. Aí você fala, ainda bem que não tem mais inverno. E acabando o inverno, há alguns tipos de grãos que não vão produzir. A terra está cheia da bondade de Deus. Você vai despertar, mas vai falar o quê? Posso contar um caso de sogra? Posso? Quando eu conto caso assim, não é mentira nem inventação, é verdade. A minha sogra, logo que eu casei com a minha esposa, eu morei um tempinho com a minha mãe, na casa da minha mãe, depois fui morar um tempinho na casa da minha sogra. Piorou, né? Com a mãe não dá, imagina com a sogra. Brincadeira. Mas ela me ajudou na época, né? Eu tinha muita dificuldade, nós tínhamos muita dificuldade. E eu lembro que na casa dela, ela acordava, nós morávamos na mesma casa. Tinha o quarto dela, o quarto do meu cunhado, o quarto do meu outro cunhado, e era, meu Deus do céu, misericórdia. Era difícil. Mas todas as vezes que a minha sogra... E assim, pense naquilo que ela passava, tendo um genro perdido, que brigava com a mulher, que traía a mulher, que fazia o que não prestava, um monte de gente perturbada, gente bebendo, gente bagunçando. Imagine como minha sogra fazia. Eu era tão sem vergonha, irmão, que até o cigarro que eu fumava, quem pagava era minha sogra. E é a desgraça do vício, né, irmão? Mas por que eu estou te contando isso? Porque todas as vezes que a minha sogra acordava, era impressionante. Ela não era de estar na igreja, ela não conhecia o evangelho, mas ela acordava, ela olhava para fora, obrigado, meu Deus, por essa chuva, obrigado por esse frio. Fernanda, você lembra disso? Você lembra, quando você era pequenininha? A avó Dete, né? A avó dela saia para fora, às vezes sem dente, né? Que ela tirava o dente para dormir. Fala, Bia, não é verdade, Fernanda? Fernanda, não é verdade? Ela tirava o dente, colocava no copo d'água. Oh, Deus, obrigado pelo sol. Irmão, e eu acordando jovem, cheio de força, com preguiça. Minha sogra, ela não era de Jesus, ela não tinha conhecimento de Deus. Um dia ela vai ser plena em Cristo Jesus, vai aceitar Jesus. Mas eu lembro dela acordar falando, Deus, obrigado, mais um dia. Vou levantar, feliz, motivada. E ela ia trabalhar. Às vezes ela chegava do trabalho assim, nossa, eu estou esgualepada. Alguém já escutou isso aqui? Não? Está muito cansado, né? Ai, estou esgualepado. Mas todo dia ela fala, obrigado, Deus, eu trabalhei esse dia. Se ela estiver assistindo, ela sabe que eu não estou mentindo, é verdade. Tem pessoas que ela consegue acordar com ódio da vida. Isso é ver a bondade de Deus? Ai, Deus, eu vou trabalhar hoje só para pagar uma conta. Então não paga a conta, ué. Aí você vai ver como você vai ficar feliz? Ai, pastor, eu vou ter que trabalhar só para pagar. Só trabalho para pagar a conta. Irmão, glória a Deus que você está pagando. Tem gente que está endividado. Amém, gente? A glória de Deus está se manifestando. É só você olhar da maneira correta. Está difícil? Não está fácil. Se a gente olhar por esse lado, olha, por exemplo, o que diz Tiago. A Bíblia fala que a gente muitas vezes pede, mas pede mal. E por que não recebe? Porque pede errado. Só por causa do deleite. O que é o deleite? Contemplar. Ah, eu quero, por exemplo, ir lá para as Bahamas, só para tirar uma foto e postar no Instagram, para ficar a vida inteira. Ele foi para as Bahamas. É esse o projeto? Não. Um dia eu estou pregando aqui, irmão. Aqui, faz muito tempo já. Ninguém vai saber quem é. Eu estou pregando, porque você fica achando que você tem que ir não sei para onde, você quer ir lá para Bariloche, só para mostrar que você foi, porque tua amiga foi. Comentando assim, eu estou pregando. Acabou o culto, veio um casal. Pelo amor de Deus, pastor. Alguém contou para o senhor? Eu falei, não sei nem o que você está falando. É porque minha esposa quer porque quer para esse lugar. Gastar tudo que a gente juntou. Eu falei, eu não sei nada. Se Deus falou com você, faça. Agora não sei se foram ou não, né? Mas pelo menos Deus falou com eles. Tem coisas que talvez você não interprete como Deus está fazendo, mas comece a olhar pela bondade de Deus. Olha o fato de você estar aqui hoje, irmão. Olha o fato, eu digo assim, irmão, eu já tive situações de tratar de membros da igreja, pessoas, não aqui só especificamente, mas em todo o período pastoral da minha vida, de perceber que sabe o que ele diz que a pessoa deixa de cultuar a Deus, que ela prefere ficar em casa, eu estou cansado, hoje eu não quero ficar aqui, o pastor que me desculpe, Deus perdoe, mas eu vou orar de casa hoje, não ora coisa, não é mentira, né? Nem lê a Bíblia, na verdade. Aí a pessoa arruma briga em casa, irmão. Sabe que é você ter que acabar um culto e sair, apagar fogo do casamento que o pessoal está se separando? Verdade não é, Fernando? Lembra disso? Quantas vezes? O crente deixou de ir para a igreja e tem que sair correndo para ir lá para o casal não se matar.
Então, irmão, veja que comece a olhar para o lado bom. Você está na casa de Deus? Fique feliz. Estou com Jesus. A coisa não está fácil, não. Não está, mas eu com Jesus está bom. Amém? Vamos voltar para o texto? Pão nosso de cada dia refere-se a 2 pensamentos. Vamos lá. Primeiro, qual é? Como Deus é zeloso pelos seus. Quem é dele? Então ele é zeloso de você também. Pois até as aves dos céus têm os seus cuidados. Vamos ler? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as... Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, versículo 26. Então, claro que ele traz para a gente uma direção muito clara. Se a gente tentar viver de uma maneira humilde, se a gente tentar viver de uma maneira humilde, por mais que você possa ter muitas vitórias nessa vida, você nunca vai estar preocupado com o que você não tem. Amém, irmãos? Porque você pode viver do melhor da terra, não é assim que a Bíblia fala? Viva do melhor da terra. Só que ele está dizendo que essa provisão que Deus prometeu para mim e para você é semelhante àquela dos pássaros. Irmão, vamos falar a verdade. Você já parou na internet para ver os passarinhos, que tem uns passarinhos exóticos, coisa mais linda, irmão? Fala, como é que esse negócio, esse bichinho é tão bonito assim? Tem tantas cores assim. Quem já viu o tucano voando, irmão, que chega a brilhar aquele amarelo do bico dele? Você fala, nossa, como é que faz esse negócio? Irmão, ele é perfeito, lindo por natureza. Deus fez ele assim. Então, o cuidado de Deus, o próprio... Gente, isso aqui não foi um pastor, isso aqui não foi um apóstolo, não foi um discípulo. Quem falou isso aqui foi Jesus. Ele disse, olha, vocês são mais importantes. Fala comigo, eu sou mais importante que um passarinho para Deus. Pode ser que para as pessoas não, mas para Deus você é mais importante que um passarinho. Aí ele fala assim, olha para ele, tá vendo como ele é bonito? Quem já levantou cedo? Que você escuta os passarinhos? Não tem como colocar. Queria pôr efeito sonoro agora. Os pardal, todo mundo, aquele monte de pardal, aquela revoada de pardal, sabe? Todo mundo, para tudo que é lado, irmão. Irmão, tá chovendo e eles começam, abre as asinhas e começa a cantar. Bíblia, irmão. Bíblia. Fala comigo, Bíblia. Vai para a Bíblia, irmão. Você vai começar a entender que a gente reclama demais. Deus, ele provê. Ele não vai deixar a sua família batida. Ele vai cuidar de você. Tudo. Quer ver uma família, irmão, começar a ter problema? É faltar dinheiro em casa. Mentira? Não, pastor, nós vivemos de amor. Quem sabe viver de amor, me explica aí, que eu não aprendi ainda. Como assim, pastor? O senhor está pregando? Não, peraí. O amor sustenta, suporta qualquer coisa, mas sem condição financeira você não vive. Não vive. Eu lembro quando eu casei, alguém mais velho já ouviu essa. Eu vou viver de amor. Primeiro mês chegou o amor chamado Sanepar. No segundo, Copel. Aí eu falei, o amor não paga a conta. O amor me faz lutar, crer e lutar, trabalhar e pagar a conta. Então, nós temos que entender, Deus preparou o melhor para você. Se até os pássaros são bem cuidados. Esse texto fala quando os lírios, sabe, aquelas plantas tão bonitas, aquelas flores, elas jamais conseguiriam entender como elas são tão lindas assim, porque Deus as fez assim. E ele fala assim, você vai se vestir assim. Faltou fé agora, você não entendeu. Você vai se vestir como os lírios do campo. Você está bonito. Não é bonito só da melhor roupa. Você já viu aquela pessoa que ela é bem arrumada? Quem que é a pessoa bem arrumada? Que cada dia troca de roupa com uma roupa nova? Não. Tem gente que tem uma roupa, mas aquela roupa é sempre bem arrumadinha. Às vezes ela está ficando até um pouco desbotada, mas você vê que está sempre bem arrumada, bem engomada, bem passado. Aquela pessoa é cuidada por Deus. Amém? Então, a gente às vezes vai vendo pessoas que vão relaxando com a coisa, mas por quê? Porque acham que poderiam estar em tal lugar ou em tal coisa. Vamos olhar como os lírios. Eles precisam de pedir, Senhor, me veste de frio. Não, ele vai ser bem cuidado. Olha como Jesus fala. Não é o pastor que está aumentando. Jesus falou isso. Então, quer dizer, eu e você podemos esperar nisso. Amém? Continuamos. Segundo pensamento. E que devemos confiar nele, que supre todas as nossas... Vamos entrar bem profundo agora. Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos. E os perseguidos fazem o quê?
gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto eles... Salmos 12, versículo 5. Aqui é na tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Quando Deus levanta-se por nossas necessidades, ainda que você esteja, como diz a palavra, gemendo. Qual que é a hora que a gente geme? É quando a coisa está muito dolorosa, quando a coisa está difícil. Ainda que esteja difícil, ele fala, eu estou ouvindo o gemido, a dor dos meus filhos. Deus, ele não vai deixar você. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Você já viu um filho seu gemendo de dor? Caiu, bateu o joelho? Você nunca viu isso? Ai, 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 que você fica, meu Deus, o que aconteceu? Cadê a mãe que faz assim, ó? Liga a anteninha do Chaves. Para onde é? O que aconteceu aqui? Porque é algo automático, não é automático? Se um filho seu cai, você... o que aconteceu? Esses dias, né, eu sempre conto as minhas... Não vou contar. Vamos continuar. Vamos lá. Senão eu fico contando muita coisa. Vamos lá. Depois do 2 ali, o próximo parágrafo. Dentre outras tantas maravilhas do Senhor, o profeta Elias testemunhou que Deus não deixa faltar nada aos que andam segundo... Vamos ler bem alto? E os corvos, lê de novo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Espera aí, olha para mim. Tá mal Elias, né? Tá mal Elias, irmão? Irmão, o homem está comendo pão e carne. Mas, viu, ele não foi nem trabalhar. A Bíblia fala que um corvo trazia para ele, irmão. Deixa eu contar para você aqui. Você conhece esse texto? Conhece essa história? A Bíblia fala que houve um tempo que houve uma seca muito grande em Israel. Nesses dias, ele fez uma oração. Não vai cair uma gota do céu para provar que quem é Deus aqui é o Senhor Deus. Tem horas, irmão, que existem coisas na nossa vida que é para a gente entender que a provisão é só Deus. Quando eu digo só Deus, não interprete de maneira errônea, como outros momentos não seja Deus. Mas tem momentos que a gente está tão suprido que a gente acha que é tudo aonde? Ó. Você pensa, não, é porque eu sou inteligente. É porque eu tenho cartão de crédito. É porque eu tenho, como é que fala? Limite no banco. Eu tenho, se saltar, o banco me ajuda. E quando o banco falta? E quando não tem dinheiro, quando não tem de onde emprestar? Chegou o dia que o Elias passou por isso. Não descia a chuva não enche os rios não transbordam, a terra está seca, vai produzir como? Está todo mundo com fome, todo mundo com sede. Deus preparou um riozinho chamado Ribeiro de Querite, que ele está ali deitadinho, comendo bem tranquilo. De manhã ele acordava, espreguiçava, pão e carne. Vamos, gente? Espreguiçava, pão e carne. Já contei para vocês, né, irmão, no início do ministério, quando comecei a pastorear, passamos uma fase muito difícil, um período de teste mesmo, que eu creio que todo pastor tem que passar por isso. Quem não passou, tem que passar. A gente tem que ter uma história para contar. Deixamos tais coisas para viver o melhor de Deus. E eu me lembro de alguns momentos bem difíceis, que faltava bastante coisa. Só que quando faltava, não precisava dar uma noite, irmão. Era no mesmo dia que chegava o suprimento. A Fernanda vai lembrar, né, Fer? Chegava uma irmã com pão caseiro, daqui a pouco com salame. Quem gosta de salaminho? Irmão, fui alimentar 2 anos inteiros, irmão, com salame, queijo, ovos, bacon, carne de porco dentro do latão, na banha. Já comeu esses negócios ou não? Ué, mas como é que o senhor comprava? O senhor está falando que o senhor não tinha provisão. Deus trazia o pão e a carne lá dentro da igreja para o pastor. Minha família, essa moça grandona aí, comeu do pão e da carne que os corvos traziam. Quem que eram os corvos? Os irmãos que traziam, os irmãos que supriam. Nunca pedimos nada. Deus te leva para o lugar que você vai ter a provisão sem você pedir nada. Você pode pedir em oração, amém? Você pode ou não pode? Mas você pode pedir, Deus, eu quero ver o Senhor suprir isso aqui, me ajuda nisso aqui. Agora tem que ser pela fé. Você ficar igual o homem lá dentro do rio, assim, Senhor, me ajuda. E quando Deus manda a ajuda, você não quer? Eu tentei te ajudar, você não quis? Versículo, vamos voltar para o estudo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também o pão e carne à noite, e bebia do ribeiro, bebia água do ribeiro. 1 Reis 17:6. Lê todo o 1 Reis 17, você vai entender isso aqui. Que quando o corvo amanhecia o dia, o que o Elias queria fazer, irmão? Tomar café. Não é assim que você vai? Vou tomar um café. O pão e a carne chegava da boca de quem, irmão? Do bico do corvo. Do bico do corvo. Você entende, irmão, que parece até uma
uma coisa até um tanto contra que a gente pensa às vezes. Porque nas horas que a gente não tem de onde tirar, é onde a fé opera. A hora que você não sabe o que fazer, é aquela hora que Deus entra em ação. Enquanto você está, olha aqui, olha o pastor aqui, quem já viu o mágico? O que é isso aqui, O que é isso aqui? Expressão? Enquanto você tira cartas da manga, Deus não resolve para você, porque você está colocando do teu jeito. Agora eu vou te falar bem claro, tem coisas que não vai ser o corvinho. O corvo está vindo. Isso aí, às vezes o corvo é o pastor. E diga-se de passagem, pareço. Né? Às vezes vai ser o pastor aqui, o corvo aqui. Você entende, gente? O pastor está trazendo um sustento para você, porque o sustento não é somente o que enche o ventre, mas é a palavra. O pastor foi o corvo que me deu a palavra que o dia de fome. No dia da fome espiritual, aquela comida que o pastor me deu, aquela palavra que ele me trouxe, ele não sabia por quê. O corvo sabia por que tinha que levar pão lá? O corvo ele é racional, ele entende alguma coisa? Só que Deus falava, pega pão e carne e leva para ele. Eu não sei como que ele assava, mas eu acho que ele não levava com a carne cru, não. Deixa isso para lá. Este pão nosso de cada dia, do qual o Senhor Jesus nos ensina a orar, refere-se não somente a suprir nossas necessidades, mas também ao alimento que devemos receber e buscar, assim como o maná que descia. Vamos ler? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Isso aqui é muito profundo, gente. Irmão, sabe em qual momento Jesus falou isso aqui? Alguém lembra? Olha para o pastor, alguém lembra qual foi o momento que Jesus falou isso aqui? Jesus, ele falou assim, diabo, fique sabendo você que eu estou com fome, estou 40 dias sem comer. Vamos parafrasear, vamos fazer a NTLHJ do Jefferson? Estou com fome, estou 40 dias sem comer. Quem 40 minutos sem comer fica nervoso? William? A irmã que fala, pastor, não sei, esse homem não para de comer. Tem gente que come o tempo todo. Tem gente que fica bravo se não comer. Irmão, o que Jesus fez? 40 dias sem comer, jejuando. Aí chega, irmão, Satanás e fala, tem um banquetinho para você aqui. Quem gosta de estrogonofe? Não, eu fui pequeno agora. Quer uma picanha? Bem, não quer também? Uma fraldinha? Não está melhorando? Uma costela? Está melhorando agora? Não. Deu água na boca. Você entendeu a pressão de uma pessoa 40 dias sem comer? Você acha que deu água na boca de Jesus ou não? Ele era ser humano como eu e você. Só que a Bíblia fala assim, eu confronto o que você está preparando comigo com aquilo que sustenta a minha alma. Ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Quer dizer, tem dias que o pão não é o melhor. Você entendeu a expressão do pão não é o melhor, né? Talvez não é aquilo que você queria comer. Não é o melhor que você estaria com vontade de comer. Mas a palavra de Deus é o que me mantém de pé. Então é a palavra que tem que sustentar a nossa casa, gente. E agora o que vai ser das crianças? A criança está ficando grande, vai fazer faculdade. Deus vai dar uma faculdade de graça para o teu filho. Como, pastor? Deus vai mandar um corvo. Amém, Fernando? A gente tem que crer. Nós temos que acreditar que Deus está operando. Mas pastor, e como que vai ser? Meu Deus, e se eu ficar sem isso, se eu ficar sem aquilo? Tem pessoas que se ela não tiver uma reserva, claro, é bom que você faça, mas se ela não tiver a reserva, meu Deus, o mundo acaba. Entenda, gente, que o que nós estamos aprendendo aqui não é ter reservas do que diz respeito às finanças, mas principalmente de coração de palavra. Se você tem palavra no coração, você pode passar a pior fase que alguém pode passar. Pense Jó. Mais uma vez falo dele nas quarta-feiras. Jó tinha tudo sobrando na vida dele. Não. E ele falou o quê? Senhor, eu não vou imputar nada, nenhum pecado, nada contra o Senhor. Porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor sabe o que está fazendo. Irmão, o Jó não atribuiu a Deus o problema. O que as pessoas atribuem hoje? A culpa é de quem? Por que Deus deixou eu passar por isso? Melhor não é falar, Deus está me dando vitória no meio do furacão. No meio do olho do furacão. Deus está com a sua bondade cuidando de mim. Amém, gente? Muda a situação ou não muda? Enxergue como Deus quer que você enxergue. Não fique olhando com esse olhar de que não vai dar certo. Vamos de novo? Disse-lhe, pois, Jesus,
Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não, e quem crê em mim nunca terá. A pergunta que eu faço, João 6, versículo 32 até o 35. Vamos pensar o seguinte, o que os fariseus, os religiosos pensavam? Que Moisés, vamos trazer aqui, vamos aprofundar um pouquinho. Moisés, ele orava e Deus mandava o maná, que vinha da onde? Vinha do céu. Aí Jesus vai falar assim, gente, se vocês querem saber de uma coisa, o verdadeiro maná do céu, meu Pai enviou do céu. De quem que ele falava? Dele mesmo. Se você tiver Jesus, você tem toda a provisão. Ele é o pão. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Ele é o pão que vai sustentar você, é o pão que vai te dar alegria, é o pão que vai fortalecer, é o pão que vai te ajudar, o pão que vai dar todo o vigor que você precisa, que vai te prosperar, que vai te abrir porta. Ele é a porta. Irmão, Ele é a provisão. Ele é o pão vivo. Agora, algumas pessoas estão assim, né? Aquele tempo o corvo trazia. Presta atenção que eu vou terminar com essa mensagem agora. Presta atenção. Lembra que o Elias recebia pão e carne todo dia? Acabamos de ler isso. Quem vai garantir para mim que vai ler em casa? 1 Reis 17. Você lê? Combinado? Lê todo o texto. Presta atenção nisso. Chega um momento que Deus fala, Elias, levanta, porque o rio vai secar e carne e pão não vai vir mais. Não parece, às vezes, até a coisa que a gente vê na sociedade, de vez em quando? Quanto mais você dá, mais a pessoa fica mais de boa, mais parado. Chega uma hora, eu ajudei você até aqui, agora você tem que fazer o quê? Você vai, como que é? Fala aí. Você vai se virar, negão. Você vai levantar, você vai agora continuar caminhando. Vai faltar provisão? Não vai faltar. Mas às vezes a gente fica muito acostumado. Sabe que a pessoa assim, que está lá assim, fala comigo, sombra e água fresca. Tem gente assim. Que a coisa, Deus proveu, mas depois que Deus proveu, a pessoa continua parada. Tem que levantar, meu irmão, tem que fazer alguma coisa. Depois que acabou a água do ribeiro, depois que ele falou, peraí, ô corvo, ei, pode comer esse pão e carne aí, que isso aqui cessou para o Elias. Foi Deus que parou, porque tem gente que se tiver tudo de graça, ela quer ficar de graça o resto da vida. Tem que trabalhar. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, quem não trabalha não come. Quem já leu isso? Quem não trabalha, não come. Justo é a palavra. Irmão, se você tem se dedicado para aprender de Deus, irmão, pode ter certeza que você vai ser bem saciado com tudo que Jesus tem dado. Então, para a gente fechar a mensagem, as últimas duas linhas vermelhas lá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em tristeza, em glória. Glória é o quê, irmão? Alegria, exultando, de prazer. Foi difícil, vamos falar a verdade. Quando você tem uma grande conquista, depois de muita batalha, como que você fica? Já ouviu aquele dito que as pessoas falam? Quanto maior é o pleito, maior é a vitória. Quanto maior foi a dificuldade, pode ter certeza que vai chegar um momento que você vai ver a glória se manifestar. Você vai falar, puxa, foi difícil, não foi fácil, mas eu consegui romper. Como que eu rompi? Porque Deus não deixou faltar palavra. Deus não deixou de me dar o sustento necessário para a minha vida. Deus não deixou de enviar o recurso que eu precisava. Tem dias que o recurso, às vezes, é uma palavra. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma conversa. Às vezes é um conselho de Deus. Às vezes, viu, senti de Deus aqui, eu vim trazer para você que eu comprei 5 queijos, trouxe 2 para você. Você fala, puxa, eu não tenho dinheiro nem para comprar o queijo que eu gosto. Você fala, nossa, alguém trouxe o queijo. Foi o corvo que trouxe. Foi Deus que trouxe o queijinho que você queria. Parece brincadeira isso, né, gente? Eu sei o que eu estou falando, que eu já passei por isso. Eu sei. Então nunca se esqueça, irmão. Deus é o Deus que supre todas as suas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então não se preocupe com amanhã ou depois, porque o pão é para hoje. Deus supriu hoje, então amanhã nós cremos que assim como Ele fez hoje, amanhã Ele vai fazer o mesmo. Mas pastor, amanhã tem uma dificuldade muito grande. Para, pelo amor de Deus. Fala, para.
Pelo amor de Deus. Amanhã não chegou. Hoje Deus já supriu. E não se preocupe que assim como os lírios do campo se vestiam, nem mesmo Salomão, o homem mais rico que pisou nessa terra, conseguiu se vestir como ele. Porque quem fez tudo isso foi Deus. Então não se esqueça, quando você for fazer a oração do Pai Nosso, não se esqueça que Deus já proveu tudo. Pensando nas coisas espirituais principalmente. Quando você pensar na sua família, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você pensar na sua família, Deus, eu ainda não vejo meu marido, meu filho, minha irmã, eu não vejo minha família transformada, eu não consigo enxergar isso. Deus está suprindo a sua necessidade hoje. Ah, pastor, eu pensei que ia acabar. Deus supriu hoje, não acabou, não vai acabar e Deus vai honrar. Deus, Ele é supridor, mas você tem que crer. Ele não vai deixar faltar, mas você tem que crer na palavra. Essa é a fonte de sustento, palavra. Amém? Vamos aplaudir Jesus?